Beleza. Vocês estão vendo aí esse circuitinho aí, né? Que é o circuito da figura 8.8. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco mais. Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Então, notem uma coisa aqui, ó. Vamos agora determinar I e V no circuito RL genérico da figura 8.8, que assumimos que esteja na condição de regime permanente. Ok? Então, isso aqui é só parcial, né? Não é geral, porque se é em regime permanente, é para o t igual a 0 menos. 0 menos. Portanto, relembrando que o indutor é um curto-circuito para corrente contínua, temos que... Aí, beleza e tal, não sei o que. Tá. Deixa eu botar o circuito aqui para a gente trabalhar um pouquinho esse circuito aqui. Então, o que é que ele fala, né? Deixa eu habilitar minha caneta aqui. Então, o que é que ele está falando? Ele está falando o seguinte. Ele diz que esse circuito ele está em regime permanente, para t igual a 0 menos. Bom, o que é que significa 0 menos? É um instante imediatamente anterior ao zero. Certo? Vocês viram limites e derivadas, com certeza absoluta. E eu acho que uma das perguntas que vocês se faziam é, tá, mas onde que eu uso isso? Pronto. Chegamos em uma aplicação para aquilo que vocês se perguntavam. Cara, eu estou estudando isso aqui, mas não sei onde é que eu uso. Beleza. Análise de transitório. No análise de transitório, a gente usa essa parte dos limites, né? E daquela questão, se eu estou chegando no número pela esquerda, se eu estou chegando no número pela direita. Aqui no caso, eu estou chegando no zero pela esquerda. Eu estou menor do que zero. E ele diz que nesse caso, qual seria a corrente sobre o indutor? Então veja o seguinte, pessoal, uma perguntinha rápida, quem puder, por favor, me responda. Se no instante zero essa chave abre, no instante t0 menos, essa chave já estava aberta ou estava fechada? Vamos lá. Olha só, a chave abre no tempo igual a zero, concordam? Em 0 menos, ela estava fechada ou já está aberta? Estava fechada. Porque t0 menos é menor do que zero. Então, o que é que ocorre? Em 0 menos, essa chave está fechada. Ok? E estávamos em regime permanente. Ou seja, tudo tranquilo. Todos os valores de tensão e corrente já completamente indo para os seus valores permanentes, para as suas respostas permanentes. Aí eu pergunto para vocês, como a fonte é DC, não é uma fonte senoidal, não tem frequência, eu posso aproximar o indutor por que tipo de circuito? Um curto. Então aqui é um curto. Vocês concordam então que se eu tenho 100 volts em um circuito que é paralelo, olha, paralelo, paralelo, ou seja, daqui para cá eu tenho 100 volts. Qual é essa tensão I? Desculpa, qual é essa corrente I? Fica claro que ela é 2? I igual a 100 dividido por 50? Tudo bem até aí? Dois amperes. Ó, o Lucas respondeu. Belezinha, belezinha.
Legal. Então notem o que foi que a gente teve que fazer. A gente assumiu que 0 menos é menor do que zero, portanto a chave estava fechada. O problema diz que o circuito já estava em regime permanente. Então, todos os valores de tensão e corrente já estavam super tranquilos, acomodados. E se era regime permanente e a fonte é DC, o indutor pode ser aproximado por um curto. Portanto, não tem nada em série com os 50 ohms. A tensão de 100 volts fica em cima dos 50 ohms, o que sinaliza para a gente que a corrente sobre o indutor é uma corrente de 2 amperes. Pois bem, pessoal, o que é que acontece? Vamos lá. Agora, eu estou no tempo igual a zero. Tempo igual a zero. Circuito abre, não abre? E essa corrente muda? Não. Aí veja, no tempo igual a zero, I continua sendo zero. No tempo igual a zero mais, I continua... Opa, zero não, desculpa. Continua sendo 2, né? A gente calculou e deu 2. Continua sendo 2. E quando é que essa corrente vai se alterar? Quando o tempo for maior do que zero mais. Então, quando o tempo começa a se afastar de zero, essa corrente I começa a mudar de valor. Por quê? Quando a chave abre, a fonte não existe mais. Vocês concordam que eu não tenho mais fonte? A fonte não existe mais. Quem é agora que está fornecendo energia para esse circuito? O indutor. Por quê? Porque o indutor é um circuito armazenador de energia. Lembram disso? Então, quem começa a fornecer a corrente é o indutor. Não tem mais esse negócio de 100 volts aqui. Ó. Porque a fonte foi para a cucuia. Ok? Ou seja, por que eu estou falando sobre isso aqui? Lembram que lá, naquele artigo que a gente estava lendo, ele falou 300 vezes. A corrente em T0 é igual a I0. O nosso I0 aqui é 2 amperes. Ó. A corrente que está sobre o indutor, no instante igual a zero, é 2 amperes. Só que, quando essa chave abre, o que eu vou provocar nesse circuito é transitório. É transitório. Por quê? Porque, cara, essa corrente deve zerar. Ora, a única fonte é um indutor. O indutor não gera energia. Ele armazena. Mas uma vez que ele vai cedendo essa energia para outras partes do circuito, essa energia vai acabar. Porque não tem uma geração de energia. Tem um reservatório de energia. Se essa energia vai sendo consumida, ela vai acabar. E aí o que é que ocorre, pessoal? Então eu fiz questão de mostrar isso para vocês entenderem que tem uma lógica por trás. Notem a constante de tempo. Lembram que eu falei? Ó, constante de tempo, L sobre R. O R, como eu tenho 3 resistores, é o resistor equivalente. Resistor equivalente aqui, como é que é? Ó, vamos lá, né? Lembrem que a fonte está fora, ok? A fonte está fora. Essa corrente aqui, ela vai passar em cima dos 50 ohms. Quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir. Então, 150 está em paralelo com 75. Por quê? Porque houve a divisão da corrente. Está aqui, ó, o paralelo. E esse paralelo está em série com 50. Está aqui, 50. Então, ele calculou aqui a resistência equivalente e deu 100. Olha o tal aqui, ó. Olha o tal. O tal é L sobre R. Então, o L é 10. 10 sobre 100, 0,1 segundos. Lembra que eu falei? Ó, constante de tempo é em unidade de segundos. Aí, ó, beleza. Portanto, visto que o I0, que é o valor inicial do indutor, é I de 0 mais, ou I de 0 menos, ou I de 0, porque esses três valores são iguais, é igual a 2 amperes, nós temos I de T igual a 2, que era aquele A que nós estávamos procurando
Lembram que tinha aquele A que a gente estava definindo? Que o A lá naquele circuito, tá? Lá naquele era I0 menos E sobre R. Lá naquele circuito. Ah, Luiz, e por que que não é mais? Lembra que o E aqui zerou? O 100 volts zerou. Aí ficou só igual a quem? A I0, que é 2. E de onde veio esse menos 10t? É daquele cara lá, ó, lembra? Ó? Exponencial de menos t menos t0 sobre tal. Beleza. Exponencial. O t0 é zero, porque ele fala no instante zero. Então, vai ficar exponencial de menos t. E quem é o tal? 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Esse 10 sobe, exponencial de menos 10t. E vira isso aqui, ó. E aí eu tenho a corrente sobre o indutor. Então, como que essa corrente varia? Dessa forma. No instante inicial, t igual a zero, ela é 2, porque se eu colocar zero aqui, exponencial de zero é 1, 1 vezes 2 dá 2. Mas com esse tempo tendendo a infinito, essa exponencial vai para zero. Então, o valor final da corrente sobre o indutor é zero. Por quê? Porque essa corrente foi consumida no resto do circuito. Aí ele pergunta, somando as tensões do indutor e do resistor, de 50 ohms, a tensão V de T é dada por... Bom, aí vamos localizar aqui para a gente não se perder. Essa tensão, ó, V está aqui, em cima de 75. Estando em cima de 75, também está no ramo aqui que tem o indutor e o resistor. Beleza, a gente tem o valor da corrente. Então, o que é que ele fez? 10 dI dt, lembra? L dI dt mais 50i. Aí, tá, beleza. Beleza, vamos colocar aqui, ó. Essa parcela, L dI dt. A outra parcela, R I de t. Beleza? Vamos lá. Quem é o I? O I é isso aqui, ó. Então vamos fazer aqui. O L é 10. 10 vezes. Quanto é que é a derivada desse negócio? Ó? O menos 10 desce e vem multiplicando aqui o 2. Ó. 2 vezes menos 10 exponencial de menos 10t. Aí, mais o R, que é 50, vezes 2 exponencial de menos 10t. Então, aqui vai ficar quanto? Ó? Menos 200, né? Menos 200 exponencial de menos 10t mais 100 exponencial de menos 10t. Menos 200 mais 100, menos 100. Menos 100 exponencial de menos 10t. Então, V de t tem essa expressão aqui, ó. Sacaram? Ou seja, né? Deixa eu colocar uma coisa aqui só para que eu tenha o meu desencargo de consciência. Quando vocês têm um f de t que é igual a exponencial de menos bt e vocês querem o f ponto de t, ou seja, a derivada, isso aqui vai dar vou botar assim, a vezes menos b exponencial de menos bt. Ok, pessoal? O menos b vem para frente, multiplicando. Então, eu teria o f ponto de t igual a menos ab exponencial de menos bt. Ok? Foi isso que eu apliquei aqui para poder resolver o LDI dt. Tranquilo?